Sob o teto imortal da Capela Sistina, dois homens se reuniram lado a lado para rezar. Um era o Papa Leão XIV, sucessor do trono de São Pedro. O outro, Charles III, rei da Inglaterra e chefe da Igreja Anglicana. Mais do que um ato diplomático, é o encontro de dois líderes influentes no cristianismo após uma ruptura que durava quase meio milênio. Foi a primeira vez que os chefes das duas igrejas rezaram juntos em público. O monarca chegou ao Vaticano e participou de uma missa celebrada pelo Papa na Capela Sistina. Essa cena, impensável por séculos de história, reacendeu uma questão fundamental. Seria este o primeiro passo para reatar o laço entre Roma e Londres? Prepare-se para conhecer os bastidores deste momento histórico e entender como e por que ele rompeu um silêncio de quase 500 anos. E você também descobrirá neste vídeo o motivo que resultou no grande cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana. O Vaticano descreveu a reza conjunta como um momento histórico para a relação entre as duas vertentes do cristianismo. O tema central da oração foi a proteção da natureza, e o ofício durou por volta de 20 minutos dentro da Capela Sistina, no Vaticano. Diante dos famosos afrescos pintados por Michelangelo, a cerimônia reuniu clérigos e corais tanto da Igreja Católica Romana quanto da Igreja da Inglaterra, da qual o rei é o líder supremo. A visita é considerada um importante símbolo de reconciliação, em uma viagem que também marca o primeiro encontro entre o rei e o novo Papa, nascido nos Estados Unidos. Antes da reza, o rei e a rainha tiveram uma audiência privada com o Papa. A família real postou fotos do encontro na rede social X. Houve também uma troca de presentes. O rei presenteou o Papa com uma grande fotografia de prata e um ícone de Santo Eduardo, o Confessor, um rei anglo-saxão da Inglaterra conhecido por ser dedicado às suas preces. Em troca, o Papa presenteou o rei com uma versão em escala reduzida do mosaico Cristo Pantocrator, de uma catedral na Sicília. Devido aos laços históricos e aos progressos alcançados no caminho da reconciliação entre a Igreja de Roma e a Igreja da Inglaterra, Charles III e a Rainha Camila também participaram de um ato ecumênico na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma. Como sinal de comunhão espiritual, o rei foi nomeado confrade real. Para a ocasião, foi criada uma cadeira com o brasão do rei Charles e a frase latina Ut unum sint, que sejam um, citação do capítulo 17 do Evangelho de São João. O monarca retribuiu com um título honorário ao Papa, confrade papal da Capela de São Jorge. Jornais do mundo inteiro repercutiram o encontro, mas esta relação diplomática oficial entre o Reino Unido e a Santa Sé nem sempre foi assim. Em 1534, a Igreja Anglicana se separou de Roma após a decisão do rei Henrique VIII. Desde então, nenhum monarca britânico jamais participou em um evento religioso com o Papa. O rei Charles III rompeu com essa regra pela primeira vez em quase 500 anos, ao rezar com Leão XIV em uma cerimônia ecumênica. Mas como se deu essa separação e por que ela aconteceu? Para entender o peso do encontro entre o Papa e o rei, é preciso voltar ao século XV. Tudo começou com a Guerra das Rosas. A família York e a família Lancaster lutavam pelo domínio da Inglaterra, mas foi uma terceira família que subiu ao trono. Henrique Tudor tornou-se o líder soberano do país. Coroado como Henrique VII, ele encerrou o conflito militar. Para consolidar sua dinastia, nomeou seu primogênito como Arthur, em referência ao mito do rei Arthur e da espada Excalibur, e fez um pacto com a Espanha. O herdeiro da Inglaterra, Arthur, foi prometido em casamento a Catarina, a quarta filha do soberano espanhol Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Arthur e Catarina se casaram.
Mas o jovem herdeiro de apenas 16 anos morreu logo após, sem consumar a união. Preocupado com a aliança feita com os espanhóis, Henrique VII promete então seu segundo filho, um jovem que mais tarde seria chamado de Henrique VIII, o rei que rompeu com o Papa. Do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão nasceram 6 filhos, mas apenas a 5ª filha do casal, Maria Tudor, sobreviveu. Neste intervalo de tempo, 2 sentimentos intensos afetaram o rei Henrique VIII. Ele temia que, sem herdeiros homens, os York e os Lancaster poderiam reivindicar para si o trono inglês, recusando-se a serem governados por uma mulher. O outro problema não menos inquietante era que o rei havia se apaixonado por uma das damas da corte, Ana Bolena. Perturbado em seus próprios pensamentos, o rei inglês pediu a opinião de diversos teólogos para responder a seguinte pergunta: será que meu casamento com Catarina pode ter sido nulo? Afinal de contas, ela era a esposa de meu irmão. A Igreja Católica, liderada pelo Papa Clemente VII, não concedeu a anulação, que só pode ser realizada em situações específicas pela Igreja. Uma pesquisa para responder ao questionamento real foi capitaneada pelo cardeal Thomas Wolsey, que depois de não encontrar as respostas que Henrique VIII gostaria de ouvir, foi condenado à morte acusado de traição. Nesse meio tempo, Henrique VIII engravidou Ana Bolena e decidiu seguir o novo casamento numa celebração escondida. Então veio Thomas Cranmer, um padre que convenceu Henrique VIII de que ele não precisava da autorização do Papa para se casar novamente. A teologia de Cranmer era influenciada pelos reformadores protestantes. Ele tornou-se bispo e o novo braço direito do rei. Sem autorização de Roma, Cranmer declarou o primeiro casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão inválido e que a nova esposa do rei era Ana Bolena. Após o ato, o Papa Clemente VII excomungou todos os envolvidos, incluindo o rei, que pressionou o parlamento inglês a romper com Roma. Uma série de leis foi aprovada, culminando no ato de supremacia que estabeleceu o rei como o único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Com isso, o Papa foi oficialmente excluído da vida religiosa inglesa. Estava feito cisma. O monarca passou a controlar os recursos da Igreja em solo inglês e eliminar a influência papal sobre as decisões do reino. Com isso, confiscou os bens dos mosteiros e reforçou seu poder real. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Apesar da mudança, o novo chefe da igreja manteve a doutrina católica praticamente intacta. O monarca inglês nunca se identificou como protestante. Antes do cisma, ele recebeu das mãos do Papa o título de Fidei Defensor, que significa defensor da fé. A condecoração foi concedida por um livro escrito por Henrique VIII em defesa dos 7 sacramentos católicos, argumentando contra os teólogos luteranos. Até hoje, o rei da Inglaterra é o chefe da Igreja Anglicana e a libra esterlina guarda as siglas FD, símbolo desta condecoração recebida pelo Papa. O título foi usado por todos os monarcas ingleses que ascenderam ao trono depois do cisma. Foi apenas com seus sucessores que a teologia anglicana passou a incorporar elementos do protestantismo. Sob Elizabeth I, o anglicanismo se consolidou como uma religião própria, misturando a liturgia católica e a teologia influenciada pela Reforma Protestante. Entre as mudanças de influência protestante se destacam questões como o uso da Bíblia em inglês, a rejeição do purgatório, a rejeição das relíquias e o fim da veneração a santos. Desde então, a Igreja da Inglaterra passou a ser a religião oficial do Reino Unido e o monarca britânico seu governador supremo.
O encontro histórico entre o Papa e o Rei marca o início de um recomeço. Mas só o tempo dirá se as duas igrejas se unirão novamente. A coroa britânica perseguiu e matou diversos opositores à mudança religiosa. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o caso de São Thomas More. O conselheiro do rei se recusou a aceitar o rompimento do reino inglês com a Igreja Católica e foi condenado à morte por isso. Atualmente, a Igreja Católica o considera santo e padroeiro dos estadistas e políticos. Morro como bom servo do rei, mas de Deus em primeiro lugar. Essas foram as últimas palavras de Thomas More, antes de ser decapitado por ordem do próprio rei que havia servido por anos. E você pode conhecer melhor a trajetória de São Thomas More com o filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma, vencedor de 6 Oscars, incluindo melhor filme, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. A produção está disponível no streaming da Brasil Paralelo e também conta com uma análise exclusiva para complementar a sua experiência. E acessando o QR Code ao lado ou clicando no link da descrição, você recebe uma oferta especial para se tornar um membro da Brasil Paralelo e assistir a estes e outros conteúdos exclusivos. Explore o drama histórico que marcou o cinema e inspire-se com a história de um homem que se manteve fiel até o fim. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para desbloquear sua oferta. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você. Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BP e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.